Nós estamos felizes por você estar aqui, aqueles que estão em casa assistindo a transmissão desse culto, e também felizes, estamos encerrando o mês da Juventude Batista, e eu queria agradecer a todos, a GG, pelo seu empenho, sua dedicação, seu coração de pastor, no sentido de cuidar dessa turma, que Deus possa abençoar a Juventude Batista dessa igreja, que esses temas que foram abordados aqui foram temas para dar norte à vida desses jovens, e que os adultos e casais dessa igreja sejam também seus pais, suas mães, no sentido de ajudar e abençoar e a ensinar e dar o exemplo também. Então, parabéns a todos os jovens batistas, e verá mais, e será uma grande bênção, e vocês são uma grande bênção. Queria anunciar que sábado que vem, nós estaremos aqui, depois Geto no final acho que vai dar um aviso, estaremos aqui com os casais, e estarei aqui ministrando com os casais, mas no outro sábado, que é sem ser o próximo o outro, nós estaremos aqui com os jovens, falando sobre, aqui no templo, falando sobre espiritualidade e racionalidade, não é? O equilíbrio disso, quando ser racional, quando ser espiritual, qual é a diferença, não é? Às vezes há conflitos sobre essa questão. Então nós estaremos sábado que vem aqui com os casais e no outro com os jovens. Muito bem, dito isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus. Eu vou pedir aos irmãos do Data Show que estejam bastante atentos, eu vou citar alguns textos, e quando eu falar, coloque para que a igreja possa estar acompanhando e vendo. Nós estamos fazendo uma série de mensagens nas parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus são muito importantes. São mais ou menos de 30 a 40. Mas como assim, pastor? Ou é 30 ou é 40? É uma diferença muito grande. É porque há algumas questões de discussões quanto ao número exato, porque alguns textos, alguns consideram parábolas e outros não. Então, se formos considerar todos, daria aí umas 40 parábolas, mas como alguns das histórias, tem pessoas que acham que, por exemplo, não seria uma parábola, seria uma história simplesmente, mas não uma parábola, então a gente fica aí com essa divergência, 30 ou 40, mas em torno disso. E a gente tem ministrado toda quarta-feira aqui as parábolas de Jesus. Diferente de que alguns pensam, e teve um irmão que me abordou e falou: pastor, o senhor pregou quarta-feira retrasada na parábola, e eu saí daqui me tremendo todo, eu não sabia que as parábolas assim eram tão fortes, né? E a ideia que se tem de parábola é que é uma historiazinha que Jesus contou ali para distrair alguém, mas não se trata disso, irmãos. As parábolas são ensinamentos profundos do Senhor. É verdade que ele usa o cotidiano da sua época, a agricultura, pescaria, entre outras experiências cotidianas, para exemplificar, mas há muita coisa importante ali. São parábolas, são histórias sérias que retratam para facilitar princípios eternos espirituais. Então, eu queria que os irmãos entendessem que parábolas não são distrações, nem algumas histórias assim menos relevantes na palavra de Deus, não são. Quem tem vindo na quarta-feira tem descoberto que as parábolas são muito importantes. E nessa noite, eu escolhi uma parábola para compartilhar com os irmãos. Eu ainda não preguei na quarta-feira essa parábola, mas ela é de fundamental importância. Eu queria sua atenção já na leitura dessa parábola, para que Deus possa já falar com você através da leitura dessa parábola. A ideia hoje é que a gente entenda o sentido dessa parábola, aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Aquilo que Ele quer falar com você, não é com o seu vizinho aí do lado, é com você. O valor dessa parábola, a importância dessa parábola que Jesus conta em Mateus 18, a partir do 23, que diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, era muito dinheiro. Não tendo ele, porém, como pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que ele possuía, e assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, do Senhor, implorava: tenha paciência comigo,
e pagarei tudo ao Senhor. Verso 27. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe toda aquela dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. Então o conservo, caindo aos seus pés, lhe pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, e assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor o entregou aos carrascos ou vergumes, até que lhe pagasse toda a dívida. Verso 35 e último. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo de todo o coração não perdoarem cada um o seu irmão. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e peça a Deus que fale com você. Deus, obrigado por esse culto que aqui prestamos a Ti. Falho com certeza, porque somos homens, mas a intenção é prestar um culto e dizer que o Senhor é Deus, único e suficiente Salvador. Aqueles que estão em casa, aqueles que vieram, Senhor, que nessa noite, pela ação única do Teu Espírito, o Senhor possa quebrar cadeias, libertar os corações, abrir os nossos ouvidos para entendermos as maravilhas da Tua lei, e através desse texto o Senhor possa nos ajudar a compreender o que o Senhor fez em nossas vidas, e a importância daquilo que o Senhor fez em nossas vidas, como devemos tratar tudo aquilo que o Senhor fez, e pedimos que nessa noite haja conversão de valores, que haja entrega de corações no Teu altar, e que possamos sair daqui melhores do que entramos. Tudo isso te pedimos, com perdão dos nossos pecados, e para a glória do nome de Jesus Cristo. A igreja diz, amém. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre o perdão de Deus oferecido a cada um de nós. No final, cadê Lívia? Onde está Lívia? Está aqui. No final, por que você já fez assim com a mão? Ou só fez assim para apontar? Ah, tá, desculpa. Então, Lívia, no final, eu não combinei com você, né? Mas você ensinou uma música aqui, né? Muito bonita, que tem a ver com o que eu vou pregar, com o perdão de Deus oferecido a cada um de nós. Então, no final, nós vamos cantar essa canção. Esse texto é muito importante, porque esse texto fala do amor e do perdão de Deus para com as nossas vidas. A misericórdia de Deus que o texto apresenta, o Senhor nos chama e o Senhor nos concede o seu perdão. O texto que é colocado aqui, apresentado como uma parábola, tem muitas lições para nos dar. A misericórdia, a graça de Deus oferecida sobre pessoas que têm tantos problemas na vida. Desde que a gente nasce já num mundo caído, a gente já nasce em pecado, e ressentimentos, e desacordos, e problemas que a gente não consegue resolver, e a gente foge do nosso controle. São tantas coisas, irmãos, são tantas coisas. E nós, através desse texto, o Senhor vai nos ensinar a cura, o como sarar todas essas coisas, usando a palavra do Senhor. Mateus escreve esse texto, que é aquele chamado Levi, era alguém que Jesus chamou, foi apóstolo de Jesus, e ele prega para os judeus. Ele escreve essa carta para toda a igreja, mas obviamente para os judeus, para dizer que aquele Jesus que desde antigamente, que se falava através dos profetas da lei, era esse Jesus que estava entre eles, que estava narrando essa parábola. Por volta do ano 70, 60, ele escreve então esta carta, esse evangelho que a gente chama, não é?
para essa audiência que são judeus, para dizer que Jesus é o Senhor e que o cumprimento da palavra está sendo feito através da pessoa dele. O capítulo 18, em especial, vai tratar dos efeitos e de como o reino deve ser vivido. Quais são os procedimentos desse reino? E aí, ele vai colocar algumas coisas. Logo no começo, ele vai falar das virtudes da humildade, do verso 1 ao 14. Os irmãos podem ir colocando aí. Depois ele vai falar da disciplina no reino de Deus, de como nós devemos ser fraternos, bondosos, do verso 15 ao 20. Então, Pedro depois aborda Jesus e vai falar sobre os limites do perdão. Depois que o capítulo discorre de várias coisas, Pedro vai abordar Jesus e vai falar sobre os limites do perdão. E Pedro vai dizer: Senhor, eu devo perdoar a irmã de Cleide quantas vezes? 7 vezes? Para Pedro, 7 era um número tolerável, um número bom. Não era pouco nem era muito, era um número bom. A comunidade dos fariseus, do judaísmo, entendia que 3 perdões eram necessários. Mais que isso era exagero. Pedro aumenta um pouco e vai a 7. Mas aí Pedro vai falar com Jesus, indagar Jesus, e Jesus traz uma resposta que Pedro fica chocado. Jesus disse não. 70 vezes 7. Então Pedro se assusta. Quando você lê aí do 21 ao 22, 70 vezes 7, que não aponta, porque alguns ficam assim: pastor, isso é impossível. Como pode ser isso? Deus não está falando de cálculos aqui. Jesus não está falando de você pegar uma calculadora e ficar digitando, não se trata disso. Mas ele está falando de um valor, da essência do reino de Deus, que é: perdão é ilimitado. O perdão não tem número. Perdão é ilimitado, é disso que o texto fala. É disso que Jesus está falando, em contrapartida aos 7 de Pedro e aos 3 que o judaísmo praticava. Então, essa parábola vai falar sobre o tamanho, a qualidade, a profundidade, a extensão desse perdão. Jesus quer ensinar a toda a comunidade e a toda a igreja refletir sobre a graça de Deus recebida através de Cristo. Foi perdoado os nossos pecados. E o que nós temos feito com esse perdão? É interessante aqui a gente entender que, naquela época, quando não se perdoava, havia um preço caro a se pagar. Hoje não é assim. Mas a gente tem visto nesses últimos tempos no nosso país alguma coisa, não digo igual, mas parecido. Assim, alguém tem um problema com a justiça e agora começam a atacar familiares. É alguma forma de punir, não é? Quem acompanha notícias do Brasil tem percebido isso. Então, o problema é comigo, mas aí eu vou para cima da esposa dele, do filho, enfim, e aí eu vou punir aquela pessoa porque ela tem uma dívida, ela está contra a lei. Mas isso é tão antigo quanto a história da humanidade. Perceba que aqui, o texto que nós lemos já fala sobre isso. O homem devia, mas havia uma cultura que, se ele devia e não podia pagar, então pegue a esposa, pegue os filhos, pegue todos os bens materiais, confisque tudo. E é só para os irmãos terem uma ideia do que está acontecendo naquela época. É importante entender 4 aspectos aqui para a gente continuar. O primeiro, o que a parábola está querendo nos ensinar? A primeira coisa, a dívida é impagável. Ela representa a gravidade do pecado humano. Essa é a primeira coisa que eu queria que você entendesse. O valor dessa dívida aqui é de bilhões em uma atualização para hoje, do primeiro caso. Então, era impagável, era impossível que aquele homem pagasse. Mas como a parábola ela tem um sentido figurado de nos apresentar alguma lição, e no caso aqui é o perdão, a primeira coisa que você deve entender aqui é que a dívida é impagável e ela representa a gravidade do pecado humano. O pecado não é uma falha pequena, mas uma ofensa infinita contra Deus. Por favor, coloque Romanos capítulo 6, verso 23, para que a igreja veja e leia. É dessa forma que nós devemos entender as nossas falhas e o pecado que nos separa de Deus desde o nascimento. A segunda questão que precisa ser colocada aqui, para que a gente avance na palavra, é o perdão precioso, que revela o plano redentor de Deus. A validade não, o valor desse perdão,
A parábola vai falar sobre isso, que assume a nossa dívida. Colossenses 2,14, coloque aí, por favor. Colossenses 2,14. Meus irmãos, entenda, se a dívida era muito alta, o valor concedido em perdão, através da obra da redenção, é alguma coisa muito preciosa. E nós temos que valorizar isso. Não podemos deixar de lembrar disso, de viver isso, e de entender e estar no nosso coração. O perdão é muito precioso, porque essa dívida era muito grande. Em terceiro lugar, como base dessa parábola, nós precisamos entender que a falta do perdão, de perdoar, mostra a incoerência quanto à graça concedida a cada um de nós. Eu vou repetir. É preciso entender nessa parábola que a falta de perdão da nossa parte é uma incoerência diante do grande valor do perdão, pela dívida que tínhamos diante de Deus. Então, é desprezar a graça de Deus, é não ter entendido a obra da redenção. Quem foi reconciliado com Deus não pode viver em inimizade com o seu próximo. Efésios capítulo 4, verso 32 fala sobre isso. Eu não estou querendo dizer aqui, por favor, que nós temos que conviver com pessoas que nos feriram em um grau muito alto, que temos que viver de beijinhos e abraços e conviver diariamente quando uma situação foi terrivelmente dolorosa e muitas vezes não se para de repetir. O que não tem a ver em eu não liberar e perdoar essa pessoa. A questão aqui é a dívida que eu tinha, a graça que me foi ofertada, e agora é incoerente eu não querer oferecer essa graça. E por fim, em quarto lugar, o juízo final aponta para a realidade daquilo que nós vamos praticar, em detrimento da graça que recebemos e de agora não querermos ofertá-la, e normalmente em quantidades muito menores, porque a parábola vai falar que haverá uma prestação de contas, de que a ausência da misericórdia é uma evidência de um coração não regenerado. A ausência da falta de misericórdia é um fato, uma evidência de um coração que não foi regenerado. Tiago 2, verso 13, coloca aí. Então, essa parábola é muito profunda e ela pode nos ensinar coisas tremendas. Veja, quando nós olhamos para essa parábola, nós podemos perceber que a ingratidão é monstruosa aqui. A quem recebeu infinita graça e recusa-se agora a fornecer essa graça ao seu próximo, com uma proporção muito menor. Mas ainda, o perdão de Deus deve nos ensinar a perdoar, pois nada mais é do que oferecer parte pequenininha daquilo que recebemos e que foi tão grande. Então é inconcebível alguém que conhece Jesus, que foi regenerado, salvo por ele, não oferecer essa graça. Spurgeon vai dizer em seu comentário o seguinte: o que nos impede de perdoar é o esquecimento da cruz. Eu gostei demais dessa frase. O que nos impede de perdoar o outro é o esquecimento da cruz. Quem olha para o Calvário vê a sua dívida cancelada e não pode ter ressentimento contra o outro, porque conhece a obra redentora. Mas eu preciso fazer aqui ainda uma observação importantíssima sobre essa parábola, para que a gente prossiga. Antes de qualquer aplicação sobre essa parábola, é essencial lembrar que essa parábola trata-se de uma parábola e não de um conceito teológico com aplicação sistemática da justificação, que é o primeiro ponto, e também da apostasia. Não se trata disso. Nós não podemos pegar na íntegra esta parábola e fazer aplicações tanto da justificação pela obra da cruz, quanto a apostasia. Precisamos tomar esse cuidado. É uma ilustração de um princípio, que é o perdão na vida diária daquele que conheceu a Cristo. A parábola, portanto, tem um objetivo pedagógico de tratar as nossas vidas diárias
com o reflexo da cruz. Ela não está exatamente tratando de salvação, mas trazendo alguns aspectos sobre o tema. Dito isso, eu queria ir verso a verso agora, a partir do verso 23. Diz assim: por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que resolveu ajustar contas com seus servos. O termo aqui deve ser entendido no original, é uma prestação de contas, é um acerto. Nós não podemos viver nessa terra achando que todos os nossos atos podem ser inconsequentes, sem nenhum valor, sem nenhuma razão. Não precisa pensar, eu sou livre. E nessa questão de ser livre, eu faço e não vou medir as consequências. Não, a Bíblia diz, essa parábola nos ensina figuradamente que um dia todos nós vamos comparecer diante de um rei. Não é o rei humano da parábola, mas é o rei dos reis. Jesus um dia voltará, e não é para salvar ninguém, é para prestar conta com os homens. Todos nós, vivos e mortos, daremos conta dos nossos atos diante de Deus. Esse é o primeiro ponto. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado com um rei que resolveu ajustar contas. Nós devemos viver cada dia, cada segundo de nossas vidas, entendendo que os nossos atos, palavras e ações, um dia estarão diante de Deus. E nós vamos prestar contas. É o que a parábola nos ensina. Assim será o juízo final. E esta parábola nos alerta sobre isso. Todos nós teremos um encontro inadiável com o Rei justo e verdadeiro. Estaremos vivendo à luz da sua verdade. E as realidades serão postas. Você já parou para pensar sobre isso? Que viver a vida cristã, que viver a vida de forma geral, não é um parque de diversão que você pode fazer, brincar todo o tempo e ser inconsequente, mas que essa vida nós vamos responder por aquilo que fazemos. Um comerciante, alguém que tem um comércio, alguém que tem uma lojinha ou qualquer coisa parecida, essa pessoa todo final de dia, pelo menos deveria ser assim, ela vai fazer o que a gente chama de fechamento de caixa, que é uma prestação de contas. A pessoa que está no caixa vai ter que prestar conta ao dono. Vendeu X, então tem que ter Y no caixa. Se não tiver, alguma coisa está errada. E não pense que sobrar dinheiro está certo, porque tem gente que não é assim, né? Edicleide trabalhou, né, na cooperativa do Banco do Brasil, em Maceió, quando eu a conheci, e a gente conversava muito na época de namorado. E eu perguntava, e aí, como é que não é? Porque o caixa deu problema, às vezes dá problemas, né? Qualquer falha da pessoa ali pode gerar um problema do fluxo e no final, mas não é só quando falta. Isso aí quando sobra, tem alguma coisa errada também, ué. Se eu vendi uma coisa por X, Lucas, e depois tem Y, passando, alguma coisa está errada. Então, se faltar, se sobrar, está errado. O comerciante faz isso. Então, nossas vidas, nós também vamos prestar conta diante de Deus. Não há como escapar disso. Precisamos lembrar que Deus é justo juiz e não deixará passar nada, assim como o comerciante faz. Mas em Cristo abriu um caminho para a reconciliação. A parábola nos ensina sobre perdão e reconciliação. Um texto que é importante para que a gente possa entender isso, está lá em Romanos, capítulo 14, verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si diante de Deus, de si mesmo. Sabe, eu não vou prestar conta por Edicleide. Somos casados há 33 anos, mas quando Jesus voltar e eu for diante dele, ele não vai me perguntar de Edicleide. E ele não vai perguntar de Edicleide, Moab fez isso. Não vai. Ela vai prestar conta da vida dela e eu vou prestar conta da minha vida. Por isso, meus irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que todos nós um dia, jovens, vocês prestarão conta diante de Deus. Você que tem a idade da razão, e todos vocês aqui têm, entendam, os vossos atos, as vossas ações, as vossas palavras dentro e fora de casa, um dia vocês prestarão conta ao Senhor. Vivam cada minuto da vida. Isso vale para todos nós. Sabendo que
Todos os dias nós vamos falar, pensar e agir, mas um dia, diante de Deus, nós teremos que prestar contas, e não é papai e mamãe, sou eu e você. Do verso 24 ao verso 25, ele vai dizer assim: e passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Um talento era uma medida altíssima. 10.000 talentos era uma coisa assim, gente, impagável. Essa dívida era impossível de ser paga. Bilhões em moeda atual. Bilhões, impossível. Para você ter ideia da dívida que nós tínhamos com Deus. Da dívida que foi perdoada, que foi jogada no mar do esquecimento. Nessa dívida diante de Deus, que é os nossos pecados, que é incalculável, nós não poderíamos pagar jamais. Não tem esse negócio de subir escada de joelho. Não tem esse negócio de sair de São Paulo até Aparecida. Não tem esse negócio de fazer... Não existe isso. Por mais que o homem tente, por mais que o homem coloque no seu coração, eu vou distribuir cesta básica, eu vou fazer bondade para os pobres, tudo isso você deve fazer, podendo fazer. Mas nada disso poderia apagar, nem pode apagar a sua dívida, o seu pecado diante do Pai. A dívida que a parábola diz que foi concedida como perdão a esse indivíduo era impagável. É o preço da minha e da sua dívida. Saia daqui com essa convicção. O que Deus fez na sua vida, o perdão e remissão que Ele trouxe a você e lhe ofereceu como graça, você jamais poderia pagar, jamais. Nossa dívida diante de Deus pelos nossos pecados é incalculável e jamais poderia ser paga. Jamais poderíamos, não há obra que pudesse fazer isso. O pecado é uma dívida tão grande que somente o sangue precioso de Jesus poderia quitá-la. Isso não é bênção para a sua vida? Isso não é bênção para a minha vida? Não deveríamos refletir sobre isso diariamente como igreja? Meu Deus, como é que eu ia resolver isso? Tem gente que acha que pode resolver isso aqui na terra, ajudando e fazendo aqui e acolá, mas não pode. Romanos capítulo 6, verso 23. E a consequência dessa dívida é trágica, em duas razões, por dois motivos: pela primeira e pela segunda morte. O salário do pecado é a morte, mas não da primeira morte, mas da segunda, que é a morte espiritual, que é a morte que não tem conserto, que não tem valor que pague, só o sangue precioso de Jesus. Por isso nós aprendemos aqui do verso 24 a 25, que essa dívida que devíamos ao Senhor e que os homens devem, ela é muito alta e nós não poderíamos pagar. Mas do verso 26 ao verso 27, veja comigo aí, o texto sagrado. Então o servo, prostrando-se em reverência, clamou àquele Senhor: tenha paciência comigo, e tudo lhe pagarei. Tenha paciência. A fala dele é muito bonita, mas há um engano dentro dessa fala. O servo clama por paciência, e a palavra aqui é exatamente compaixão. A partir das suas entranhas, tenha compaixão de mim, complacência. Eu vou lhe pagar tudo. Mas como é que se paga, Lucas, o que é impagável? Como é que se paga uma dívida, GG, que eu não tenho como pagar? Mas ele usa um argumento falacioso, querendo convencer aquele senhor, aquele rei, que ele poderia pagar. E ele pede paciência. O perdão de Deus não pode ser parcelado, e não é. Ele pode ser cancelado. E Jesus não parcelou, ele cancelou, porque a fala daquele homem era enganosa no seu coração. Paciência não o ajudaria a cancelar, a quitar aquela dívida. Por isso a postura do rei, e ele podia, como rei, era conceder o perdão, mas jamais parcelar a dívida, porque aquele homem, por mais que quisesse, estivesse enganado, ele jamais poderia pagar. Então o rei concede-lhe o perdão. E isso nos ensina, nos alerta, que o nosso coração enganoso, muitas vezes, quer parcelar pecado,
quer parcelar conduta, quer parcelar nosso jeito, como se Deus não parcela essas coisas. Deus cancela. A essência do Evangelho é que Deus não apenas nos dá tempo, mas nos dá perdão. De que tempo eu estou falando? Da primeira vinda até a segunda vinda de Jesus, é o tempo que os homens têm. Ele veio pregar as boas novas, como falei hoje no Santa Helena. São boas notícias, apesar desse caos sobre a terra, acredite, a terra ainda vive um tempo de boas notícias. E qual é? Jesus Cristo ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele quer salvar, transformar e perdoar os seus pecados. Isso é uma boa notícia. Mas esse tempo vai acabar. Então Deus não apenas nos dá tempo, e esse tempo é o tempo que tem dado aos homens, como Ele perdoa os nossos pecados. Veja Colossenses, capítulo 2, verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que constava contra nós, removendo-o, cravou na cruz. Deus, ele não parcelou, ele simplesmente quitou a dívida. Ele não foi, é como uma pessoa que vai ao banco e fala assim, parcele essa dívida. Não parcele, eu quero pagar à vista, eu quero pagar completamente, eu quero quitar essa dívida. Foi o que Deus fez por mim e por você. Compreender isso, irmãos, é entender o plano da redenção. Isso muda completamente a forma com que a gente olha para Deus, olha para as nossas vidas, entende quem somos e olha para o nosso semelhante. Deus não parcelou, Deus não ficou perdoando assim de pedacinho em pedacinho, Max. Tá bom, deixa meu coração melhorar, volta amanhã, mês que vem, ano que vem eu vou, deixa eu passar. Não, deixa eu sentir. Perdão não é sentimento, perdão é a decisão. Deus simplesmente decidiu, eu vou pagar a dívida. E a fez em Cristo Jesus. Do verso 28 ao verso 30, ele diz assim: saindo, porém, aquele servo, encontrou os seus conservos, ou um conservo dele. A dívida do conservo era infinitamente menor, mas infinitamente menor do que a que ele devia, equivalente a 100 dias de trabalho. Mas ele, apesar de ser pequena, não quis perdoar e recebeu o perdão de uma dívida bilionária. Muitas vezes guardamos mágoas e ofensas pequenas, mas guardamos no nosso coração e recebemos de Deus um mar de perdão. E às vezes não queremos conceder uma ofensa, uma palavra fora de hora, um gesto fora de tempo, e a gente endurece o coração. E a gente ainda se orgulha, muitas vezes diz assim, eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu sou uma pessoa boa, mas esquece do tamanho da graça de Deus que lhe salvou de uma dívida que você não era capaz de pagar. E aí, por causa de uma fala, de um esquecimento, de uma falha mesmo, nós falhamos. De um erro que cometemos, de uma grosseria, de um esquecimento, de qualquer coisa parecida. Com isso, nós endurecemos o nosso coração e nós dizemos, é imperdoável o que você fez comigo. Muito bem. Isso é uma frase muito comum. É imperdoável o que você fez comigo. A parábola nos faz refletir sobre isso, irmãos. Sobre essa conduta que temos, sobre essa forma que vivemos o Evangelho. Porque Jesus está pregando aqui a religiosos, a um povo que conhecia a sua lei, alguém que queria, ou alguns que queriam colocar números em alguma coisa que não é necessário porque não precisa. A essência não é a matemática, 3 ou 7, ou 70 vezes 7. Não se trata disso. Se trata de conhecer, de entender quem Deus é, quem você é, o que Ele fez por você.
É disso que o texto trata. E muitas vezes nós não queremos, por menor que seja. É como alguém que hipoteca a sua casa, e aquela casa está hipotecada, e para liberar é preciso um pagamento. E muitas vezes uma fazenda foi ofertada, e essa pessoa não tem o coração de dizer assim: eu vou lhe ajudar, eu vou conceder, por pior que seja, eu vou lhe conceder, porque eu sei aquilo que Deus fez no meu coração, fez por minha vida, e nós precisamos entender. Aquele moço, ele esqueceu, e é por isso que eu falei lá na ceia, a importância da ceia, né? Porque ela poderia ser todos os dias, toda semana. A Bíblia não descreve, a Bíblia não formata quantas vezes, e a gente escolheu uma vez por mês. Tem comunidades que fazem toda semana, mas eu falei lá que poderíamos fazer todos os dias da nossa mente, ceiarmos com o Senhor, lembrando da obra da cruz. Nós deveríamos fazer isso com o texto sagrado, todos os dias lembrarmos daquilo que Cristo fez por nós, do preço que Ele pagou por nós, para que nós pudéssemos viver com os irmãos e nessa vida. Isso pode ser no trabalho, na família, de forma diferente. A dureza do coração é a prova de que o perdão de Deus não foi verdadeiramente compreendido. São verdades duras, que muitas vezes crentes não querem ouvir, mas precisamos ouvir. Muitas vezes é a ausência da regeneração e o convencimento da letra. Porque se o meu coração resiste de uma dívida, se eu tenho a consciência, e hoje todo mundo vai sair daqui, quem ouvir essa mensagem vai saber, e não terá mais desculpa, de que o que você devia, nunca jamais poderia pagar, e que muitas vezes você não quer perdoar uma dívida bem pequena, você não terá mais desculpa. Por isso a frase pode soar de maneira diferente para você agora. A dureza de coração é a prova que o perdão de Deus não foi verdadeiramente compreendido. Essa é a verdade, vale para mim e vale para você. Efésios capítulo 4, verso 32. Efésios 4, 32 vai dizer assim: perdoai-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Isso não é uma opção. Isso é uma ordem, isso é um mandamento de Deus. Nós não fomos feitos para guardar ressentimentos e mágoas. Por isso adoecemos, as doenças aparecem. Eu não estou dizendo aqui, não quero fixar doutrina naquilo que não é doutrina. Mas estou dizendo que muitas vezes, e até médicos falam isso, né? Eles falam, fulano guardou tanto ressentimento, desenvolveu isso, aquilo na vida, porque é tanta mágoa. E de alguma forma isso é verdade. O que uma ala da ciência chama de doenças psicossomáticas, não é? Vai guardando tanto lixo, porque você não foi feito para guardar. Você foi feito para liberar, para perdoar, porque Cristo perdoou e liberou você. Amém? Isso é muito importante para a vida. Isso nos ensina. Não é? Efésios vai dizer sobre isso. Aqui está um contraste. A graça verdadeira não pode coexistir com um coração endurecido. Eu vou repetir. A graça verdadeira não pode coexistir com um coração endurecido, sem frutos. Tiago faz uma analogia que a gente pode aplicar aqui. Ele diz assim como a fé sem as obras é morta, assim também aplicamos a esse conceito aqui do perdão de Deus e nós liberarmos perdão. Não existe, se eu tenho fé, eu tenho que ter obras. Se eu diz que tenho fé e não faço nada, minha fé é vã, é só de palavra. Verso 31 a 34. Vamos avançar. Diz assim: vendo seus companheiros, tem sempre alguém vendo, né? O que havia acontecido, entristeceu-se muito. A justiça do servo gera indignação. O rei revoga a sua graça e entrega aos verdumes a prisão, aos tormentadores. Aqui, nesse texto, quem não perdoa demonstra não ter sido transformado pela graça. É o que a parábola quer nos ensinar. Há sempre alguém que vai ver. E nem sempre seja dessa existência.
Porque as coisas de Deus são espirituais, irmãos. Né? Pode algum anjo de plantão aí, né, ir lá e, numa linguagem bem antiga, caguetar você, entregar você, como se Deus precisasse de alguém para falar para ele. O rei, sim, mas esse rei eterno, invisível, imortal, poderoso, ele não precisa de ninguém ir lá, olha, fulano de tal, Senhor Jesus, o Senhor perdoou, ele não quer perdoar. Não precisa. Mas há um entristecimento, o texto sagrado diz. Eles se entristeceram e eles foram falar com o rei. E o texto vai dizer, e aqui tem um problema que a gente já vai resolver, que o texto vai dizer que o rei revogou aquela graça concedida. A evidência da regeneração é um coração que perdoa. É uma evidência, a gente não pode negar isso. É uma evidência de quem conhece ao Senhor. Tiago 2:3. O juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de quê? De misericórdia. Tiago 2:13. Tiago 2:13. O juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Vale um comentário aqui. O revogar. O rei, aqui na parábola, ilustra a justiça de Deus, conta a hipocrisia dos religiosos, dos judeus, que diz receber a graça, mas não vive a graça. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Prova que está fora do reino. Isso era a prova. Eles diziam que era, mas a prova está determinada aqui. Agora, o texto diz que o Senhor revoga. E aí, como é que a gente agora vai conciliar isso aqui? O seu perdão e entrega aos verdumes, como se estivesse revogando o perdão, por consequência, a salvação. É o que o texto está dizendo? Não, não é o que o texto está dizendo. E é por isso que eu falei que é uma parábola, e eu vivo ensinando isso aqui na quarta-feira. Uma parábola tem ensinamentos de princípios eternos, mas nós não podemos pegar tudo dentro de uma parábola e aplicar, querendo sistematizar cada ponto da parábola, porque isso pode não dar certo. E nesse caso aqui, a gente precisa fazer duas observações. Primeiro, a narrativa, que vai dizer assim, dentro da parábola, na narrativa da parábola, o rei pratica a justiça, retirando a benevolência que ele deu, e ele pode fazer isso, como rei, diante da maldade exposta pelaquele servo, que encontrou um conservo e não teve misericórdia. Entretanto, do ponto de vista teológico, na parábola, Jesus não está ensinando que a salvação que ele concede de fato pode ser revogada, porque aí o resto da Bíblia estaria em questão, e não é isso que está em questão aqui. João 10:28, pode pôr aí para mim, por favor. É contraditório se pensarmos dessa forma. Isso não está de acordo com as Escrituras. Por isso nós precisamos entender a narrativa, que era a situação daquele rei, e ele tinha esse poder, mas teologicamente não é o que a Bíblia está ensinando. João 10:28 e Romanos 8:30. É irrevogável. Deus, quando salva, salva. Se você foi salvo, regenerado de fato pelo Senhor, se Deus lhe chamou no coração, não há. Ninguém perde a salvação, porque não é obra humana, é simples dizer, porque você não podia pagar e não é obra humana, então ninguém perde a salvação. Mas aqui no texto, há uma revogação por causa da justiça, e o rei vai falar, você está errado. É como alguém que recebeu uma condicional, ora, você está livre, entretanto tem aí um termo que está bem na moda, que eu esqueci, a pessoa, ela é colocada, mas a justiça dá alguns termos que ela precisa cumprir, não é? Alguém falou? Tem algum advogado? Alguém arrisca? Cautelares. Alguém falou cautelares? Quem falou cautelares? Cautelares. E ele descumpre. E quando ele descumpre, o juiz vai para cima e fala, você descumpriu, então acabou, volta para a cadeia. É o que o rei fez. Mas isso não se aplica à salvação. Você vai pagar. Eu vou pagar pelas consequências, pelos atos, mas aquele que de fato foi salvo, o texto não está ensinando que nós perdemos a salvação. Está claro, Arthur? Está claro isso, Arthur? Arthur que gosta de estudar. Verso 35, eu estou indo para o fim, vai dizer assim, assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, irmãos, não perdoardes
não é? Olha só. O perdão precisa ser genuíno. Não é questão só de proforme. Não, tá bom, está perdoado. Não se trata disso. Não é isso que o Senhor está querendo nos ensinar. Não pode ser alguma coisa formal ou um formalismo. A dureza do coração nos torna alvo do juízo divino. E isso é fato. O verdadeiro discípulo, servo do Senhor, reflete o caráter de Cristo. A parábola está querendo nos ensinar valores eternos, princípios eternos, um coração regenerado, um coração como o de Cristo, como Ele mesmo pede. Tenhais sobre vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. É disso que se trata. Não é de perfeição, mas é de uma luta diária, sistemática, de querer viver o Evangelho, de querer dar aquilo que recebeu numa porção bem menor, é verdade, mas ofertá-la. E eu não estou dizendo que é fácil, porque não é. A sua natureza e a minha, dizer assim, eu não quero ver nem olhar a cara daquele indivíduo, daquela pessoa. A natureza humana é assim. Eu não quero ver nem a cara. Se eu ver, eu pulo de calçada, eu mudo. Não é, Lavínia? É assim a natureza humana. Mas a nova natureza que você recebeu, porque o texto sagrado vai dizer que aqueles que estão em Cristo, uma nova criatura é. A nova natureza que você recebeu e que também está dentro de você, luta contra essa natureza caída, que está suplantada pela obra da cruz, vai dizer não, Edileuza, apesar de estar doendo, apesar de ser duro, eu não estou dizendo para você ficar abraçado com essa pessoa, mas libera, perdoa essa pessoa, porque a dívida que ela te trouxe é tão pequena comparada à dívida que eu paguei por você, Edileuza. Oh, irmãos, isso é a essência do reino. É disso que o texto ensina, essência do reino. É disso que Jesus está falando, porque isso é o cotidiano nosso, no trabalho, dentro de casa, no casamento, com os filhos, em todos os lugares. Ressentimentos, mágoas e tantas coisas, e nós esquecemos quem nos perdoou, quem éramos, qual era a nossa dívida. E o Pai está dizendo, se do íntimo não, essa é a nossa natureza. Um coração que não perdoa, pode vir os músicos, é a prova de que jamais foi quebrantado na presença da cruz. Porque pode doer, mas é doento e a gente dizendo, está perdoado, está liberado. Pode doer, e eu sei que dói, e quem está pregando para vocês passa pelas mesmas coisas, e dói. E pastor passa por isso também, como passa? Mas a gente fala, Deus abençoe. Deus me perdoou muito mais. Quando a gente olha para o que Deus fez por nós, a gente libera ligeiro. Mateus 6, por favor, o data show, verso 15. Mateus 6, 15. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. É Bíblia, não é minha opinião. Lições que nós podemos tirar desse texto. A primeira delas, reconheça diariamente, não deixe que fuja da sua mente, reconheça sua dívida diante de Deus. Sem Cristo, você não poderia pagar, e a sua situação era de condenado, mas Deus te absolveu, e foi preparar uma casa na eternidade e vai voltar para te buscar, louvado seja Deus. Saia daqui e nunca mais esqueça que a sua dívida foi paga diante de Deus e só Cristo podia pagá-la. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, celebre o perdão recebido em Cristo. A cruz é a prova do amor e da graça de Deus. Celebre, celebre. Imagine alguém condenado e que agora recebe uma carta do rei dizendo, você está livre. Celebre isso. Uma outra aplicação que podemos fazer nesse ponto é, se o diabo lhe acusa e fica lhe perturbando nos ouvidos, dizendo que você não presta, que você é isso, que você é um pecador, de fato você o é, mas um dia Cristo pagou pelos seus pecados, e a Bíblia diz em Romanos, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não aceite.
Não foi um dinheiro do banco, de uma dívida, foi a vida eterna que Jesus comprou e pagou por você. Então celebre isso, não aceite essas acusações, celebre e também abençoe a outros da mesma forma. Terceira coisa que nós aprendemos nesse texto: pratique o perdão ilimitado e pare de ficar questionando, é 3, é 7 ou 70 vezes 7. Esqueça, não existe calculadora, a Bíblia não é científica. A Bíblia é valores eternos, espirituais. Pare com essas coisas. O que Jesus nos ensina é ilimitado. Não guarde, filho, isso no coração. Toque sua vida, vire as costas e vá embora. Toque sua vida, vá viver sua vida, vai construir sua vida. Eu estou contigo, eu já paguei. Perdoe, libere. Quem não perdoa fica preso. Quem não perdoa fica preso, irmãos. Está preso, não tem como. Deus te chamou para ser um perdoador e não tem limite. Perdoar não é opção, é o reflexo de uma vida regenerada, é o reflexo daquele que ama Jesus e foi transformado por Ele. Talvez quando você perdoar, e eu já tive experiências de cuidar de pessoas em igrejas, de pessoas que passaram anos guardando ressentimentos, quando perdoa a vida muda. O que mudou? É porque cumpriu-se a palavra de Deus. Eu sou livre. E não tem a ver em não melhorar na vida. Jacó melhorou muito na vida, às custas penas. Foi alto preço. Enganou o irmão, uma tragédia. Foi para a terra dele, arrumou um sogro para fazer ele pagar os pecados tudo. Dizem que para todo Jacó tem um Labão. E é verdade, para todo Jacó tem um Labão. Porque o coração de Jacó tinha ferido o irmão, negócio lá dentro, tudo errado. Mas ele prosperou. Foi enganado várias vezes, mas ele saiu rico da terra de Canaã. E quando ele volta, ele teve que ter um encontro com Deus. Exatamente, Valo de Jaboque é de Deus, um encontro com Deus. Porque ninguém vai à frente, pode ter riqueza, pode ter casamento, família, filhos maravilhosos, mas não pode ser feliz, não pode dizer, eu estou em paz com Deus. Por que não pode? Porque há dívidas ali, há perdão para ser colocado na mesa. E só quando ele deixa a sua família e vai lutar com Deus, fala: Senhor, eu errei, Senhor, eu preciso resolver isso. E tem gente que fala: isso foi um problema dele que errou. Não tem como seguir na vida bem. É melhor não ter nada e ser livre na alma, mas saber que Cristo, um dia você estará com Ele na eternidade, com riquezas, mar de cristal, ruas de ouro, mar de cristal. Jacó lutou com o Senhor, entendeu, reconciliou com seu irmão, recebeu perdão, perdoou, e aí a vida seguiu bem. É ilimitado, é um reflexo de quem anda com o Senhor. Quarta coisa e penúltima: examine seu coração. Igreja, examine o coração, de dia, de tarde e de noite. O nosso coração é ruim. A Bíblia diz que é o mais perverso e corrupto entre todos. Quem o pode compreender? Perdão verdadeiro nasce da compreensão da graça recebida. Nós precisamos, o apóstolo Paulo fala no texto da Santa Ceia, da ceia do Senhor, diz: examine-se o homem. O exame é algo que nós devemos fazer à luz da palavra. Senhor, meu Deus, olha, Senhor, olha para o meu coração. Davi dizia: Senhor, olha, vê se há em mim algum pecado, algum pensamento errado, eu estou querendo fazer maldade, eu estou querendo... O texto nos chama a uma reflexão de exame. Faça isso a partir de hoje. E por último, o texto nos alerta e nos avisa que há um juízo final. Todos prestaremos contas ao Senhor. A misericórdia triunfa sobre o juízo, mas um dia todos nós prestaremos contas ao Senhor. Que Deus aplique sua santa palavra no coração da igreja.